Estando aqui por esse canal, numa série de vídeos que eu tenho apresentado. E hoje o tema é o estrupo e o perdão. Vamos aqui deixar um texto base da Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 13, e o versículo 14, 15 e o 22. Vamos ler. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Versículo 22. Porém, Absalão, porque odiava Aminon, por ter violentado sua irmã, não falou com ele nem bem nem mal. A gente vê aqui um clássico exemplo do estrupo dentro do seio familiar. Um irmão tarou a sua irmã. Quem acompanhou o vídeo anterior sabe um pouco do que eu expliquei. Essa questão de Aminon, que era irmão de Absalão por parte de pai. E essa Tamar, a quem Aminon estrupou, era a irmã de Absalão, que era uma irmã sua também, mas só que no sentido de pai, que era Davi, o pai deles. E esse Aminon desperta um desejo. E eu chego a crer que esse desejo que desperta nele era mais uma tara sexual do que um amor pela sua irmã. E essa questão do estrupo, né, ela surge muito dessas pessoas que têm problemas sexuais mal resolvidos. Ou que sofreram alguma coisa na sua adolescência, ou que são pessoas prostitutas, que são pessoas que gostam muito de sexo e de todos os tipos de sexo. E quando eles não se satisfazem de uma forma ou de outra, querem inventar, criar novas formas de fazer o sexo. E às vezes terminam indo para o estrupo, que é um crime e que é um ato horrível de se fazer. E aqui eu analiso no texto que o estrupo muitas vezes acontece no seio familiar. Aqui foi o quê? Um irmão tarou a sua irmã. Aqui outro ponto que eu observo é que a tara sexual é uma coisa que muitas vezes induz ao estrupo. Faz uma pessoa ser um psicopata, um maníaco sexual, um prostituto, uma pessoa devassa, uma pessoa que gosta de orgias sexuais, suruba, seja suruba gay ou não, sexo a 3, a 4 ou não. E muitas vezes o ser humano, por não ter seu apetite sexual despertado, ele pega o quê? Cai nessa questão do estrupo, que muitas vezes vira também uma pedofilia quando a pessoa é de menor. Outro ponto que eu observo aqui, que depois desse estrupo que a Aminon fez contra Tamar, ele sente uma grande aversão por ela. Então, o estrupo, ele é uma situação para momento, né? Que a pessoa vai, faz o ato e tudo, e depois escorraça a pessoa como um cachorro, como um qualquer. Só foi para satisfazer seu apetite sexual. A gente vê isso, algumas coisas que já aconteceram em algumas novelas da Record, tratou desse tema um pouco. E no cotidiano está acontecendo muito mais disso, por causa também da devassidão sexual em que esse mundo se encontra. As pessoas não querem mais ter castidade sexual. Uma pessoa ser virgem é uma piada, é uma comédia. Porque hoje o ser humano quer transar, e muitas vezes vai por essa questão do estrupo, que é um crime e que é algo que deve ser repugnado. E Aminon tem aversão pela sua irmã, ou seja, tem ojeriza. Por quê? Porque ele se satisfez naquele ato e depois não. Tem até caso de estrupo que o quê? O camarada faz o estrupo e depois mata a pessoa, esquarteja a pessoa, dá sumiço no corpo da pessoa. Acontece até esses casos aí também. A gente já viu alguns tipos disso acontecendo. Vejamos também o estrupo quando a mulher ela engravida.
Aí vai aquela questão, ela vai abortar ou não vai abortar? Tem um direito à vida, aquela criança está dentro dela, mas se vem um caso dela abortar, que a Bíblia não dá amparo para isso, Deus vai entender. Porque a dor daquela mulher em ter aquele filho de um estupro é grande demais. E muitas delas não vão ter aquele suporte todo para ter uma boa gestação e colocar a filha ao mundo e depois amar aquele filho fruto de um estupro, de um ato violento que ela sofreu. Então, Deus perdoa, tanto um caso quanto o outro, Deus perdoará, sim. Mas o fato é que o estupro é um crime. E aqui eu conto um caso muito importante. Um amigo meu, heterossexual, casado, com 2 filhos, e tinha um problema sexual muito sério. Queria virar, casar, queria pender para o bissexualismo. E certo dia eu chamei ele na grande e eu disse, fulano, por que essa situação? Você casado, com 2 filhos, e agora quer ir para o lado do bissexualismo. Quer virar casar, quer ser gilete. Aí ele me disse, Alex, quando eu era adolescente, o meu tio me estrupou. Penetrou por trás de mim. E até hoje eu tenho essa deficiência. Ou de querer penetrar uma pessoa, ou querer que uma pessoa me penetre. Foi isso que ele disse para mim. Quer dizer, situação de um estupro que ele sofreu lá na adolescência por meio do seu tio. E até aquele momento, ele casado, com 2 filhos, sua mulher, ainda não tinha superado aquela situação. E era um cristão. Veja só que as sequelas de um ato como esse do estupro são muito terríveis, né? E a você que já fez isso, que é o estrupador, precisa de libertação no poder de Deus. Precisa também parar desses atos malignos. E a você que foi estrupado, que passou por esse tipo de coisa, seja mulher, seja homem, seja uma criança, um adolescente, um jovem, uma idosa, precisa do abraço de Deus. Precisa também ter um encontro com o Espírito Santo, porque ele vai tratar essas feridas aí na tua alma e vai te ajudar a você superar esses traumas. E as sequelas são inúmeras. Tem pessoas que a vida toda vão carregar isso e vão ter muitos problemas sexuais por causa de um estupro, por causa de um abuso sexual no sentido físico, infelizmente, né? Mas está aí essa palavra. O estupro não é saudável, é um crime, é um ato horrendo. E essa droga de redes sociais, internet, tem ajudado nessa prática aí que vem de muitos tempos antigos. Tem ajudado, infelizmente. E no seio familiar, isso acontece. Tanto o estupro como a pedofilia. Mas é hora de dar um basta nisso. É hora de parar com isso. Quer seja você o estrupador, ou quer você tenha sido estrupado. Palavra de Deus para a tua vida nesse dia de hoje. Tetelestai.